Durante este tempo, nós temos falado sobre a oração, baseando a nossa mensagem em Mateus, no capítulo 6, de 9 a 13, é onde está a oração conhecida como oração modelo, a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, né? Mateus capítulo 6, de 9 a 13. E muitas vezes nós então lemos textos na Bíblia e nós repetimos e as pessoas vão falando e ouvimos na igreja e lemos na Bíblia e conhecemos, mas não prestamos muita atenção nos ensinamentos, na teologia, na profundidade, no que a palavra de Deus realmente está nos oferecendo. Hoje pela manhã, na escola dominical, tivemos uma classe lindíssima, mas eu senti a falta de alguns irmãos. Mas olha, que maravilha a lição. Não é, irmão Mauro? Não foi? Não foi, não? Uma lição maravilhosa que o pastor Márcio está trazendo. Ele prepara essa lição com muito carinho, com muito estudo, e lhe dá uma folha para você seguir. Então eu quero desafiar os irmãos que não estão vindo à escola dominical, virem. Por quê? Porque ali é o lugar onde a gente vai aprendendo mais a palavra de Deus. A gente vai se instruindo, crescendo mais no conhecimento. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, quando nós examinamos as Escrituras, quando estudamos a Bíblia, vamos descobrindo muita coisa interessante. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Quase 8 vezes ou 9 vezes já li a Bíblia toda, de ponta a ponta. Mas cada vez que eu leio a Bíblia, eu descubro uma coisa diferente. Eu aprendo. E descubro ideias e faço sermões, porque realmente é uma fonte inesgotável, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? Então, nós falamos sobre a oração modelo, né? E eu disse logo no primeiro sermão que, apesar de ser a oração modelo, nem todo modelo de oração tem a ver com a oração modelo de Jesus. Existem muitas orações por aí. E eu estava lendo essa semana uma coisa interessante. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque isso vai para o YouTube, então não queremos citar nomes. Mas eu li uma oração de modelo, isto é, de uma modelo. Eu achei muito interessante. Ela dizia assim: fulano, que está no alto da passarela, não deixes cair o salto do sapato. Satisfaça toda a minha beleza. Venha a nós grandes desfiles. Não nos deixe cair na passarela e livra-nos da gente feia. Que oração, hein? Que prece interessante esta. Não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, ainda que lembre alguma coisa. Daí é o que eu quero chamar a sua atenção. Nem toda oração tem a ver com o que Jesus ensinou. Nem toda oração que poderia ser um modelo de oração é um modelo de oração. Então, nós precisamos aprender como Jesus e com Jesus a orar. E os discípulos foram sábios quando disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Então, nós falamos no domingo passado sobre que a oração ela é precedida de um espírito de humildade. Ela também aponta para o reconhecimento da santidade de Deus. E ela permite que o reino de Deus seja usufruído neste mundo, que nós então conheçamos melhor o reino de Deus e que tenhamos a nossa vista, o nosso pensamento para esse reino futuro, do qual um dia faremos todos parte dele. Mas eu disse que a parte, e uma das partes mais difícil, é aquela que vem em seguida. Aliás, nesta oração modelo de Jesus, não sei se você percebeu, você tem sete petições que se relacionam às coisas de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aí 3, seja feita a tua vontade. 4, assim na terra como no céu. 5. Aí depois que você tem tudo isso aí falando, porque teu é o reino, o poder e a glória, você tem só uma petição relacionada a uma necessidade pessoal, que é: dá-nos o pão de cada dia. Por quê? Porque aquela outra parte que você pede, que diz: livra-nos da tentação, isto é um assunto que você está pedindo que Deus lhe ajude, está relacionado a Deus. Também quando você diz assim: Senhor, livra-nos do mal, também Deus é que vai fazer alguma coisa. Mas a única petição pessoal é esta. Agora veja bem como Jesus é.
Como ele trata as coisas? Ele poderia ensinar a oração da maneira que eu faço o meu modelo, isto é, pedindo para mim. Não é verdade que eu e você, quando oramos, a gente pensa mais na gente? A gente pensa mais nos familiares, a gente pensa mais nas coisas relacionadas à nossa vida. Então nós ficamos muito preocupados. Por quê? Primeiro, porque estamos neste mundo. Então a gente quer que Deus resolva as coisas, os problemas, as dificuldades, e por sinal, rápido. A gente não quer esperar. Quem gosta de esperar? Eu não gosto. Você não gosta. Ninguém gosta de esperar. Então a gente fica assim, mas por que Deus está demorando? Por que o céu não está ouvindo a minha oração? Por que não está acontecendo alguma coisa? Eu já pedi, eu já orei, eu já implorei, e Deus parece que está surdo. E a Bíblia diz que Deus escuta a minha oração. Ele não está surdo, seus ouvidos não estão surdos para que não possam ouvir. Há várias coisas que eu posso lhe dizer por que Deus não responde muitas vezes a oração de imediato. Mas isso jamais significará que ele não escuta a minha e a sua oração. Então, eu posso vir a Deus com confiança e colocar diante dele a minha petição. E muitas vezes nós ficamos achando que, primeiro, precisamos ficar relembrando a Deus as coisas. Talvez Deus não ouviu, eu vou enfatizar mais o meu pedido. Aí você faz um pedido um pouquinho melhor, mais longo. Aí na outra semana você não viu nada, mas talvez Deus estava ocupado. Gente, Deus não é Baal. Foi isso que Elias disse aos adoradores de Baal, daquele ídolo. Olha, clamem mais alto, repitam, falem isso. Quem sabe só Deus está tirando uma soneca. Quem sabe que ele está tirando um cochilo. O que diz a Bíblia no Salmo 121? A Bíblia diz, o nosso Deus não cochilará, eis que não dormirá o guarda de Israel, porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não está desatento, os seus ouvidos não estão fechados, Deus escuta a minha oração. Mas pastor, quantas vezes eu peço e Deus não responde? Isso é um outro assunto, que eu vou tratar em outra ocasião. Será realmente que Deus não responde? Será que Deus não responde a minha petição? Será que Deus não responde a minha oração? Mas por que ela não vem como eu estava pensando que ela viria? Como é que Deus não responde como eu acho que deveria ser? Então é você que está achando. Então é você que está pensando que a resposta de Deus deveria vir dessa maneira, nessa caixa. Você receberia a caixa, abriria, a resposta de Deus, que bom, Senhor, o Senhor mandou exatamente o que eu estava pedindo. Quantas vezes eu já orei e Deus me disse claramente, negativo, meu caro, não é isso. Quantas vezes eu já pedi e não ouvi a resposta de Deus, da maneira que eu queria, mas Deus nunca deixou de me responder. E eu sei disso claramente, porque Ele fala através das circunstâncias, através de tantas coisas que nós podemos acompanhar. Então, nesta manhã eu gostaria, em alguns minutos, falar para você sobre modelo claro de oração. Modelo claro de oração. Irmãos, Deus tem um propósito a realizar em minha vida, em sua vida. Mas para que este propósito seja realizado, para que Deus possa alcançar alguma coisa, eu e você precisamos orar. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Quando você abre a sua Bíblia no Velho Testamento, o que é que você vai encontrar? Homens de Deus orando com Ele todo o tempo. Noé orou tanto que Deus o levou para si. Homens que enfrentaram situações difíceis e que, através da situação difícil, Deus falou. Hoje, na escola dominical, quando o pastor citava o exemplo de Moisés ali, quando Deus disse, eu quero que você volte ao Egito, eu quero que você tire o meu povo, o que foi que aconteceu? E o pastor Márcio deixou claro. As coisas, ao invés de melhorarem, pioraram. Pioraram. Faraó não deixou o povo ir e ainda duplicou o trabalho que o povo estava fazendo. O povo diz, Moisés, afinal Deus me mandou aqui para trazer libertação ou para trazer mais opressão? Nós estamos cansados disso aí. E muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus. E só há uma maneira de entender. Quando os nossos joelhos estão dobrados diante do Senhor, em oração, nós vamos compreender, porque a mente de Cristo, o Espírito de Deus, vai revelar e vai falar a cada um de nós. É como uma transfusão espiritual.
Eu colocando o meu pedido diante do Senhor, a minha oração diante do Senhor, e o Senhor revelando a sua vontade a mim. Então, este propósito de Deus, ele vai se manifestando em nossa vida. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, 1 João, capítulo 5, a palavra de Deus diz assim, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Veja, diz a Bíblia, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que temos lhe pedido. Se nós fôssemos falar sobre este versículo, seria algo extremamente extraordinário. Porque se a oração é este diálogo com Deus, se temos que estar atento à resposta dele, e se sabemos que ele nos ouve, por que vamos ficar preocupados? Mas isso não tem nada a ver, pastor, porque a preocupação faz parte da minha vida. A preocupação está ali. Parece que eu oro, mas a preocupação diz, olha, a sua oração ficou incompleta. E eu fico ansioso, eu fico ali, Jesus. E por que diz a palavra? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas orações, as vossas súplicas sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor Jesus repetiu isso também. Gente, não fique ansioso, não fique preocupado com o dia de amanhã. Eu e você ficamos preocupados, porque o nosso mundo é muito limitado. Mas à medida que vamos orando, e vamos aprendendo a orar, e vamos passando esse tempo em oração, Deus vai preservando a nossa fé. E nós vamos descobrindo o que Ele quer, porque está escrito lá, em Jeremias 33:3, e que você sabe, o que está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, como eu vou redescobrir essas coisas grandes e firmes? À medida que eu vou buscando o Senhor. Deus é que vai revelar, que vai demonstrar, que vai mostrar claramente essas coisas grandes e firmes que Ele tem e que eu não sei. Diz respeito à minha vida pessoal, ao meu futuro, ao meu crescimento espiritual. Agora, saiba de uma coisa. Em termos de oração, a resposta do Senhor nunca vem em termos de crescimento material. Não tem nada a ver. Aí é que está o problema. É porque nós colocamos a coisa dentro deste mundo que nós vivemos, que é o mundo material, estritamente. Então, a nossa razão funciona em termos materiais. Se Deus não responde materialmente, então Ele não responde. Então Ele não está dizendo nada. Quando necessariamente não é assim. Às vezes não tem nada com o material. Por isso que Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então as outras coisas que nós consideramos prioritárias, as outras coisas que nós consideramos tão importantes, Deus vai acrescentando à medida que o reino dele, a presença dele é buscada. Se eu não busco, por que esperar que Deus vá acrescentar alguma coisa? Se eu não estou em oração, por que esperar que Deus vá ouvir algum dos meus pedidos? Eu tenho que estar em oração. Mas a minha oração deve ser sempre em termos de enaltecer o Senhor, glorificar a Ele, agradecer e deixar, como Jesus fez, uma só petição relacionada à minha vida pessoal, deixar sempre por último. Uma das coisas que eu e você não aprendemos, e é difícil a gente aprender, é que quando queremos ter uma vida espiritual abençoada, a primeira coisa que Deus quer que você faça é orar pelos outros. Orar pelos outros. Não é orar por você mesmo, não. Não é pedir por você. Às vezes a gente já chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, tá bem, eu vou orar por ele, mas não, se a sua oração é centralizada no eu, Deus sabe disso, Ele sabe das suas necessidades, antes que você peça. Mas Deus quer que você direcione as suas orações para outros, orando pelos outros. Por isso que a Bíblia diz: orando pelos outros, buscando os outros, considere os outros superiores a si mesmo, leve à presença de Deus outros. Quando Jó estava naquela situação miserável dele,
coberto de chagas. Sabe quem queria se aproximar do homem daquele? Chagas fétidas, todo carcomido, a sua carne toda. Deus chega e diz: você vai orar pelos seus amigos. Tinha ele ou não tinha razão de orar por si mesmo? Claro, mas por que Deus mandou orar pelos amigos? E a Bíblia responde: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Deus responde a minha oração quando outros estão em primeiro lugar. Porque eu reconheço que a necessidade de alguém é maior do que a minha, seja qual for. Então a oração tem esse sentido. É por isso que ela não é formal, por isso que ela não obedece um figurino, por isso que ela é muito espontânea, porque ela é originada ali dentro do meu coração e ela segue o fluxo que leva ao coração de Deus. Agora, eu disse que essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque trata-se da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora veja bem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, nós não temos dificuldade de saber da vontade de Deus que é feita no céu, porque já sabemos isso de cor e salteado. Os anjos fazem a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana nos céus. Deveria ser na terra assim. Nós deveríamos reconhecer esta vontade de Deus, mas a gente não reconhece. Daí Jesus ensinou: ore dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Isto é, que seja feita esta vontade, que seja realizada esta vontade, que seja uma vontade buscada, uma vontade que você realmente queira que aconteça na sua vida, da mesma maneira como isto se passa no céu, que se passe também aqui na terra. E eu digo a você, se isso se passasse por um minuto, essa terra seria diferente. E ela não é e nunca será, porque a vontade nossa impera sobre a vontade de Deus. E é o que disse hoje na escola dominical. Muitas vezes nós colocamos coisas como a vontade de Deus que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Margarete compartilhou a história de um moço, antes de eu chegar e falar com ela. Um moço que chegou e disse: olha, eu senti no meu coração, é a vontade de Deus que você case comigo. Se fosse a vontade de Deus, eu estaria fora do páreo a essa hora. Estaria homem, não seria esposa dela. A Margarete deu uma resposta. Ela disse: engraçado, Deus falou para você, mas não falou nada para mim. Mas se ela é a pessoa principal que precisa ouvir, por que Deus, como disse o pastor Márcio, vai falar para outro? Por que não fala diretamente para ela? Por quê? Quando Deus quis falar com Samuel, quem foi que ele chamou? Ele chamou lá o Floriofildo, para dizer: Floriofildo, olha, vai lá e fala para o Samuel, dizer para Eli. Não, ele disse: Samuel, Jesus entrou na cidade de Jericó e ele precisava ir na casa de quem? De Zaqueu. E o que Jesus fez de mandar? Zaqueu. Jesus nos conhece, Ele chama pelo nome, porque Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe que nós precisamos dEle, da sua ajuda, da sua misericórdia. Mas, irmão, nós temos que aprender uma coisa: se não colocamos essa vontade de Deus e não a entendemos em nossa vida, sempre vamos ficar capengas na vida espiritual, sempre vamos ficar amargurados, sempre vamos ficar ali sentindo que Deus não está agindo e que Deus não está fazendo nada e tal. E aí eu deixo de orar, deixo de ler a Bíblia, não vou mais à igreja, não contribuo, nunca. Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo. Ele não é insensível. Se o meu Deus fosse insensível, eu não queria servir a esse Deus. Ele tem uma sensibilidade extraordinária. Mas eu tenho descoberto essa vontade do Senhor? Não sei. E olha, cá para nós, é fácil descobrir a vontade de Deus? Não. Não é. No passado, quando você lê o Velho Testamento, o que você vai perceber? O que você vai perceber no Velho Testamento? Você vai perceber que Deus falava através dos profetas, Deus falava em sonhos, Deus falava de várias maneiras, não é? Uma vez eu pensei assim comigo, não sei por quê.
estava preparando um sermão e eu pensei, puxa, mas seria tão bom que Deus falasse hoje, através de alguém, e essa pessoa então pudesse dizer para mim claramente. Mas aí é que está o problema. Quantas pessoas têm chegado para você e têm dito, Deus me falou, e aí você fica, será que Deus falou mesmo? E aí se você fizer o que a pessoa está lhe dizendo, pode dar certo, pode não dar certo. Então não tem nada a ver. Quantas pessoas viveram no tempo de Jesus que ouviram a respeito da vontade de Deus? Um grupo muito pequeno. Então a vontade de Deus vai se realizando na nossa vida de várias formas. E nós temos que ser sensíveis a esta vontade. A Bíblia diz assim, Deus no passado falou pelos seus profetas, falou só dessa maneira, daquela. Por último falou através do seu Filho. Então de Jesus para cá, entramos numa nova situação. Numa situação de fé, numa situação de comunhão, numa situação de oração. Então, quando nós buscamos a vontade do Senhor, esta vontade será revelada. Daí o Senhor Jesus disse, olha, faça dessa vontade de Deus a vontade em sua vida. Mas eu volto a repetir, porque eu não quero que você se engane. Não pense em vontade de Deus somente no aspecto material. Qual é a maior vontade de Deus para a sua vida? Que você tenha um carro zero, que você tenha um iate, que você tenha uma casa linda, que você tenha uma poupança aí com milhões de dólares, que você... Tudo isso é material. Tudo isso é humano. Seria essa a vontade de Deus? Se fosse essa a vontade de Deus, Jesus teria vindo numa carruagem, chegado aqui, vamos dizer, na melhor Ferrari da época dele, um camelozinho chamado Ferrari, que é o que tinha naquela época, um jumento. Não, lá vai ele entrar em Jerusalém, não numa Ferrari, não num carro novo, não em nada de situação boa, como você conhece, não no meu Honda. Ele não queria um Honda 2000. Não, nada disso. Ele entrou como em Jerusalém? Alguém pode me dizer como que ele entrou? Qual foi o veículo dele? Um jumento. Alguém aqui já andou de jumento aqui em Fort Worth? Em Dallas? Alguém aqui já veio para a igreja de jumento, estacionou o jumento ali fora? Não. Por que Jesus fez então? E mais ainda, eu tenho uma casa. Alguns de vocês têm casa também. Eu pago meu mortgage, como você paga o seu também. Eu tenho um carro, você tem um carro também. E eu tenho isso, tenho aqui, tem uns móveis lá em casa, sofá e tal, tem tudo lá. Quando perguntaram a Jesus o que ele tinha, qual foi a resposta de Jesus? Alguém se lembra qual foi a resposta de Jesus? O Filho do Homem não tem onde aonde? Reclinar a cabeça. Jesus não tinha nenhum lugar nem para dormir. Nem para dormir. Filho de Deus, dono do universo, dono de todas as coisas, ele mesmo não tinha um lugar para dormir. Eu, que não sou nada, tenho tanto, e ainda fico reclamando de Deus. Ainda fico complain. Reclamando. Não tem, me falta isso. Senhor, o Senhor não me escuta. Por isso que Jesus diz, seja feita a vontade de Deus, que a vontade dele não é esse que você cresça materialmente, mas que você cresça espiritualmente, que você cresça diante dele. Por isso que a Bíblia diz, convém que ele cresça. E João Batista viu isso, convém que ele apareça, porque ele vai nos dizer o que nós precisamos. E lá adiante o que diz a palavra do Senhor? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo. Crescer no conhecimento da graça, não é crescer materialmente. Senhor, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? O meu crescimento espiritual, que eu esteja em oração, que eu busque a sua palavra, que eu leve a minha vida cristã com seriedade. Isso é vontade de Deus. Que eu seja uma testemunha dele, que eu seja obediente a ele, que eu não envergonhe o evangelho. Isso é vontade de Deus. Que eu viva uma vida cristã realmente que satisfaça o coração de Jesus, que eu seja igual a Jesus, que eu imite a Jesus. Tudo isso é vontade de Deus. Quando eu busco esta vontade, que é a mesma coisa que se faz no céu, aí o que acontece?
As outras coisas são consequências disso. Porque Deus não vai deixar você à míngua. Deus não vai deixar você sem nada. Deus não vai deixar você abandonado. Que tipo de pai seria Ele se Ele agisse dessa forma? Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E daí, o Senhor Jesus coloca: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você gostaria de, por favor, guardar isso na cabeça? O pão nosso de cada o quê? Dia. O pão nosso de cada o quê, pessoal? Dia. O pão diário. Dá-nos hoje, Senhor, o pão diário. Veja que sabedoria de Jesus. Jesus já sabia que eu sou o tipo de cara que iria pedir a Ele o pão adiantado de um mês. Aí Ele já cortou a minha. Cortar a sua. Nem adianta você me pedir o pão do mês adiantado. Eu faço a conta, não posso pagar, me meto em problema, mando a conta para o céu e digo: paga, Senhor. Jesus diz: é só o pão de cada dia. O resto do problema não tem nada a ver comigo. Deus não escuta a minha oração. Você não prestou atenção na palavra. Meteu-se em problema, agora está querendo que Deus venha como bombeiro apagar o fogo. Não é assim que as coisas trabalham com Deus. Não é assim. Deus nunca vai violar a sua palavra. Ele nunca vai passar acima da sua palavra. Se você não cumpre aqui, Ele não vai lhe dar ali. Não adianta você ficar: mas estou aqui, Ele promete, Ele diz na sua vida, Ele diz, só que você esqueceu de olhar ali adiante. Ali, você que dirige, está aqui o tempo todo dirigindo. Aí dá um sinalzinho lá atrás: não faça a curva. Está lá, sinal assim, não pode você fazer a curva e voltar. Você vai. Lá adiante, o que você faz? Você dá uma paradinha, você dá uma olhadinha, para ver se o guarda está ali, olha de cá, não vê ninguém, né? Sacode, olha para a esposa, ela dá um sorrisinho assim. Depois o guarda te pega lá adiante, você recebe uma multa pelo correio. Recebi essa multa aqui, não sei porquê. Não sabe? As coisas não acontecem por acaso, assim tanto em nossa vida. Está lá os sinais de Deus estão lá. Se nós não mantemos a nossa vida de oração, nós privamos a Deus até de nos dar esse pão de cada dia. Nós impedimos que Deus nos mande o pão de cada dia, porque não confiamos. Irmãos, uma vez uma irmã chegou para mim e ela estava falando, vou terminar, ela estava falando do seu sofrimento, do seu cativeiro. E ela me disse uma coisa, assim, que tão interessante. Ela disse: pastor, eu acho que Deus não pode resolver o meu problema. Eu olhei para ela e disse: mas eu concordo com a senhora. Eu acho que ela estava esperando que eu ia falar coisa diferente. Eu falei: eu concordo com a senhora, Deus não pode não. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Não, eu não estou dizendo, a senhora que acabou de dizer. Não, mas o senhor está repetindo o que eu disse. Eu disse: eu estou só repetindo. Aí eu disse: vou lhe dizer por que eu acho que Deus não pode resolver o seu problema. Porque a senhora acabou de passar um atestado de incompetência para Deus. A senhora está entregando um atestado de incompetência para Deus. Você não pode. Não. Se você está dizendo que Deus não pode resolver o seu problema, não sou eu que vou dizer que Deus pode resolver. É você que tem que saber que Deus pode resolver o seu problema. Eu vou dizer: Deus pode resolver o meu problema, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar na míngua, Ele não vai me deixar passar fome, Ele não vai me deixar sem um teto. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi um crente fiel a Deus abandonado. Nunca vi um crente fiel a Deus sem as bênçãos do Senhor. Passamos aflições, passamos provações. Isso faz parte da vida do crente, faz parte da vida do cristão. O crescimento espiritual, o reconhecimento, a prova, o teste da fé, tudo isso. Mas Deus não nos abandona. Seja feita a tua vontade. E Senhor,
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu disse que a vontade de Deus é uma coisa difícil, mas não é que tem outra também difícil? E essa se chama perdão. Perdão não é difícil. O perdão em si não é difícil. O difícil é perdoar. Perdão é como qualquer outra bênção na vida nossa. Mas perdoar não é fácil. É um caminho que exige muita renúncia, muito sacrifício. Perdoar exige de você algo quase que impossível. Você negar a si mesmo e deixar que aquilo que lhe machucou, que trouxe tristeza ao seu coração, você foi ofendido, você foi usado, você foi de alguma maneira, a pessoa usou de uma forma não cristã, você fazer uma coisa, abrir mão do seu direito. Abrir mão do seu direito. Eu tenho direito, mas abrir mão desse direito. E dizer, Senhor, o direito que era meu, agora deixa de ser. Porque eu perdoo aquela pessoa. Eu perdoo aquele irmão. Ó irmãos, eu sei que há cicatrizes profundas. Esta semana nós estávamos falando sobre cicatrizes profundas. Perdoar não é fácil. Você só é capaz de perdoar se você realmente colocar a sua vida diante do Senhor. Pedir a Deus que lhe dê forças para perdoar. Porque não é fácil. Nós perdoamos, mas a gente não esquece. A gente fica com aquela coisa assim, quando a pessoa comete um outro erro, a gente faz, eu já conheci, já sei, já conheço essa peça, ó, já me aprontou. Né? Nós falamos, já conheço essa peça. E a gente põe no computadorzinho, é um computador que nós temos. Mas irmãos, se Deus fosse guardar no computador dele as faltas que eu tenho cometido contra ele, que ele tem me perdoado, olha, ele já teria uma pilha de hard drive lá só para guardar, somente para guardar as minhas faltas. Deus já talvez teria lá um warehouse, uma casa muito grande, só para guardar as minhas faltas, que ele tem perdoado, que ele tem perdoado você. Olha a oração de Jesus, olha o que ele está dizendo. Assim como Deus tem perdoado você, você tem que perdoar. Eu disse a uns irmãos, pouco tempo atrás, eu disse a eles que eu passei por isso como pastor. Um irmão que me machucou muito numa igreja onde eu era pastor. E eu por muito tempo não perdoei aquele irmão. Um dia eu caí diante do Senhor, em oração, e perdoei aquele irmão. E eu descobri uma coisa. Até então, eu era prisioneiro dele. Quando você não perdoa, você é prisioneiro daquela pessoa. Você vai comer um lanchinho, olha ele aqui do teu lado, olhando o seu lanchinho. Você vai dirigir, olha ele aqui no seu carro. Você senta no sofá para ver televisão, olha ele ali do seu lado. Você vai dormir, quem que está do seu lado ali? Aquela pessoa. Você vai trabalhar, olha aquela pessoa ali. Chega no trabalho, olha aquela pessoa. Onde você vai, aquela pessoa está lhe seguindo, porque você é prisioneiro dele e dela. Mas quando você perdoa, aquilo desaparece, aquele fantasma desaparece, e aí você se sente livre. Você vai, você come, você baila, você dança, você canta, você pula. Você está sozinho, livre porque você perdoou como Deus tem perdoado. Hoje o pastor Márcio disse uma coisa na classe, eu vou terminar. Perdão pelos 5 minutinhos a mais. Eu achei aquilo magnífico que ele disse. Ele estava falando sobre essa área, rápido, tocando sobre o perdão, e ele estava dizendo
mencionando o texto da Bíblia, que a Bíblia diz que quando Deus perdoa, Ele lança os seus pecados no fundo do mar. E esquece todos os seus pecados. E uma vez eu perguntei aos irmãos, não sabe por que Deus coloca no fundo do mar? Ninguém sabia. Eu disse, a resposta é assim, porque ninguém consegue ir no fundo do mar. E se você chegar no fundo do mar, você vai toda aquela fundura só para abrir um saco de pecado de alguém? Deus lança no fundo do mar. No fundo do mar. E a Bíblia diz que eles querem. Aí o pastor Márcio disse uma coisa interessante. Foi o seguinte. Porque Deus esquece, e Ele é Deus, Ele pode esquecer. Aí você comete uma falta, e você chega a Deus em oração e diz assim, Senhor, me perdoe por aquela falta que eu cometi antes. E Deus diz, qual? Não é, pastor Márcio? Qual? Mas Senhor, o Senhor não está? Não me lembro. Isso significa que cada vez que você vem a Deus com a sua falta, é a primeira vez que Deus está ouvindo. Porque Ele não trabalha com o que passou, Ele trabalha com o que acontece na sua vida e é de agora para frente. Se fosse assim, jamais Davi, o homem que escreveu o livro de Salmos, que você e eu gostamos tanto, jamais esse homem seria recuperado. Como é que pode um homem escrever um livro de Salmos? Um homem que matou outro e que tomou a mulher do camarada. Como é que ele pode ter coragem de escrever um livro de Salmos? Porque Deus é o Deus que perdoa. E Deus quer que eu e você sejamos como Ele, que também perdoemos, da mesma maneira como Ele nos perdoa. É o recomeço, é começar tudo de novo com Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia. Mas, Senhor, primeiramente, dá-nos que possamos ter esta liberdade de louvar-te, de ter as nossas orações respondidas. Porque quando você não perdoa, nem a sua oração é ouvida por Deus. Você sabia disso? Quando você não perdoa, Deus não escuta a sua oração. Você ora, não sabe por que Deus não está respondendo. Você não perdoa, Deus, o ouvido dele não ouve. Se há uma coisa que Deus não tolera na parte da sua igreja, é a falta de perdão. Irmãos, eu vou terminar agora. Agora eu vou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, os irmãos sabem por que as igrejas nossas, batistas, pentecostais, preterianas, seja o que for, estão do jeito que estão por aí afora? Os irmãos sabem por que a igreja de Jesus está como está, passando o que está passando? Muito disso que você está vendo chama-se falta de perdão. Não há um povo mais difícil para perdoar neste mundo do que um povo chamado crente. Um povo que prega sobre o perdão, que fala sobre o perdão, que lê sobre o perdão, mas que não vive o perdão. Eu e você. Não pense que eu estou fora dessa, não. Eu e você. Então vamos começar tudo de novo com Deus. Vamos lá. Ó Deus, fale ao meu coração nesta hora. Fale ao coração do teu povo, seja qual for a necessidade. Eu gostaria de perguntar rapidamente o irmão, talvez precisa de algum recomeço na sua vida, seja a área que for, da qual estamos falando, mas precisa de algum recomeço na sua vida. Só diga assim ao Senhor: Senhor, eu tomo esta decisão de buscar, de confiar em Ti, buscar o Teu reino, fazer a Tua vontade e de perdoar. Em nome de Jesus.